E agora a gente vai para a nossa segunda rodada de perguntas. Eu quero falar um pouco sobre a construção dos dados da pesquisa. Você já começou a falar, mas eu queria saber um pouco, porque você navegou aí por águas às vezes turvas, com banzeiros, às vezes encontrou afluentes, também passou fez também confluências, né? Você teve encontros de culturas ali, conversou com outras culturas. Isso mostra as tuas escolhas metodológicas. Então eu queria saber como é que foi o seu encontro a partir dessa tua navegação ali. Como foi teu encontro com o campo da tua pesquisa, considerando as teorias que te orientaram, no caso, né, as teorias da multimodalidade, da gramática, do design visual, da ressemetização, é isso? Ressemetização. Isso, e para pensar, né, isso tudo para pensar a gramática das pessoas surdas indígenas ainda. Isso foi porque é uma pesquisa original, pelo menos aqui no estado do Amazonas, né? Você ter que caminhar por isso é entrar no campo sociolinguístico também, né? Mas é também entrar em processo de significações culturais mais aprofundados, né? Como é que foi isso para você? É um olhar sobre os dados que ele é bem inovador, né? Se a gente pensar, por exemplo, a questão da multimodalidade, da gramática e design visual, ela é sempre muito olhado, né, para as imagens, para uma análise de imagens. Então, por exemplo, a gramática e design visual é muito utilizada, né, pelos editores de revistas, né, criação de quadrinhos. Então, porque o que é a gramática e design visual, né? É ela que vai orquestrar todos os elementos, né, todas as semioses dentro do texto multimodal. Então, ela faz parte, né, de um olhar da multimodalidade, né, então ela está dentro da multimodalidade. E a multimodalidade é a teoria que vai levar em consideração todos os tipos de linguagem, sejam eles visuais, verbais, falados ou sinalizados, sons, cores, né, imagens. Então, tudo isso vai entrar num processo de complementação para produzir sentidos, né? Então, o que difere, por exemplo, de um olhar mais tradicionalista da linguística. Porque, no ponto de vista, né, estruturalista, né, a semiótica ela tem a ver mais com as questões gramaticais, né, então, que está dentro das estruturas gramaticais. Já a multimodalidade tem como base não a linguística estruturalista do Saussure, mas a linguística sistêmico-funcional, que é a língua dentro do seu funcionamento. É a língua propondo, né, uma função, né? Então ela cumprindo com uma função, que é de comunicar, né? E aí nós vamos ver que essa função ela não acontece somente pela língua, né, pela estrutura gramatical. Não é somente fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática, oração coordenada, subjuntiva, né? Então, assim, não é somente isso. Mas nós temos vários outros fatores, né, que eles contribuem para produzir sentido. A gente vê muito isso, por exemplo, nas capas de revistas. Então, você tem lá uma revista que eu sempre cito um exemplo da revista Veja, né? Que teve na época da eleição do Haddad e do Bolsonaro, ela colocou lá, né? Veja o candidato de 32 processos. Então, quando ela escreveu, né, 32 processos, ela mudou só essa palavra para vermelho, para cor vermelha. Então, isso é uma comunicação. Então, ela quer associar. É um discurso. Exatamente, de associar, por exemplo, o que é negativo, né, a um determinado partido. Então, isso é multimodalidade. E a gramática de design visual ela também entra nesse processo, né, de você orquestrar, né, se está à direita, se está à esquerda, cada lugar, cada ponto tem um significado. E aí a gente parou para pensar que a língua de sinais ela é multimodal. Porque a língua de sinais, né, seja ela a LOCS, né, que é a língua mago-cambeba de sinais, seja a Libras ou qualquer outra língua, ela é composta de diversas semioses que produz sentido. Por exemplo, o seu Marcílio estava narrando uma história
de quando ele saiu para caçar uma vez, né? E aí aconteceu lá um incidente, né? Com os indígenas, que eles sofreram um ataque com outros povos indígenas. E ele quis dizer que foi quando o filho dele era criança, que o filho estava do lado, né? Aí ele pegou e apontou assim. Então ele fez isso daqui, ó. Quer dizer que muito tempo atrás, quando ele era criança, né? Então assim, ele era criança, aí ele contou a história. Então olha só, isso aqui é uma marcação de tempo que ele fez. Ele colocou na frase dele na história um advérbio de tempo. Que a gente também faz isso em Libras, para marcar tempo, a flexão de tempo. Não temos as terminações verbais como tem em português. Por exemplo, cantei, falei, dancei. Né? Então, como que eu faço isso em Libras? Eu coloco o advérbio de tempo. Passado, eu cantei. Então, ele fez a mesma coisa, o mesmo princípio da língua de sinais. Então, e aí, entra a questão da multimodalidade da linguística sistêmica funcional, que o significado ele é atribuído de maneira coletiva. Então ele é convencionado coletivamente. Então, por exemplo, por que ele fez isso daqui? Para indicar passado. O olhar dele se direciona para trás. Então, na nossa sociedade, por exemplo, a gente tem uma marcação de tempo, né? Que, por exemplo, tudo que é para trás indica passado, tudo que é para frente indica futuro, né? Diferentemente, por exemplo, de alguns povos árabes, que a marcação de tempo se dá da esquerda, da direita para a esquerda, né? Então, para a gente acontece dessa forma. Então, o tempo passado para trás e futuro para frente. Ele também marcou o tempo desse jeito, porque o significado foi construído coletivamente. Então, ele entende que para trás é passado. E aí, para eu entender que é passado, eu tenho que olhar várias coisas. Não é só isso aqui. Eu tenho que olhar também o olhar dele. Então, eu tenho que observar o olhar dele, para onde está direcionado. Então, entendeu que não é somente o sinal. Então, a gente tem expressões faciais, tem configurações de mãos, tem pontos de articulação, tem um lugar que o sinal é feito, né? Tem um movimento. Então, tudo isso entra num processo de complementaridade intersemiótica. Ou seja, essas semioses, uma configuração de mão, um ponto de articulação, uma direção do olhar, ela vai se juntar, ela vai se complementar para produzir o sentido, para produzir o significado. E aí foi nesse olhar que a multimodalidade e a gramática do design visual, ela ajudou a gente a compreender o sentido, o significado que esses sinais, né, possuem, carregam por meio de diversas semioses. Né? Como foi que fiquei agora curiosa, tu aprendeste a falar a língua Omágua, Cambeba? Então, ou eles falaram contigo na língua portuguesa? Não, eles não falam língua portuguesa. Então tu tiveste que aprender. As primeiras vezes que eu fui, aí eu precisei da ajuda dos filhos, da família. Né? Então, do seu Marcílio, o filho foi meu intérprete. E da Gabriele, a irmã dela, foi minha intérprete. Né? Que foi Imagina o exercício cognitivo teu, assim, né? Porque é tradução da tradução. E eu tive muito cuidado de ir para lá e não ensinar Libras para eles. Então, assim, eu não queria falar com eles em Libras. Então, no início, eu precisei muito da ajuda da família. Então, depois, assim, eu já conseguia conversar com eles utilizando muitas coisas que eles falavam comigo, que eles me ensinaram durante a minha pesquisa. Né? Então, um cuidado muito grande para não levar Libras. Né? Então, e eles acabarem esquecendo ou deixando. Até, por exemplo, o seu Marcílio deu um sinal, para o meu sinal, né, dentro da comunidade surda, é esse aqui, Marcos. Com os surdos que falam Libras, né? Então, lá eles deram outro sinal para mim. Né? Então, é fazendo isso daqui. E eu deixei, falei assim, não, a gente eu vou ser nomeado da forma que eles quiserem, né? Vamos conversar da forma que for melhor para eles, mas não levar Libras para lá. Porque levar é uma outra língua, né? É uma outra língua, exatamente. E a gente chega então na nossa última pergunta, né, sobre os resultados da tua pesquisa, né, que além da contribuição, obviamente, social e política que ela traz, né, mas também para o campo de políticas linguísticas, né,
políticas linguísticas específicas para as pessoas surdas e indígenas, né? Tu apontas que horizonte tu pode nos apontar e assim porque essa tese me ensinou um monte de coisa, obviamente, né? Mas o que ela te ensinou? O que ela te trouxe, que te modificou, que te fez ressignificar, né? Que você fala da questão de dar sentido às relações ali, mas também tem um sentido de dar sentido também à sua própria existência, né? Ali dentro, eles se colocando, se autoafirmando a partir da LOX, né? Sim. E ao mesmo tempo se reafirmando dentro da sua cultura. Como é que isso em ti, o que isso te mobilizou, o que isso te ensinou? Então, assim, eu acho que o principal fator, né, de mudança e de aprendizagem se dá na valorização do outro, né, do reconhecimento do outro. Eu acho que esses momentos que eu passei, né, juntamente com o povo Omágua, me fez crescer bastante, de se colocar no lugar do outro, de ver as necessidades reais que eles estavam passando. Eu fui numa época para lá também que teve a morte lá dos jornalistas indigenistas, né? Então, assim, a região do Alto Solimões foi um momento de muita tensão. Então, a gente andava assim meio na rua com medo, né? Então, assim, tinha uma coisa assim bem tensa. A Ironilde também, por exemplo, muito tempo ela passava na casa dela meio que presa, né? Com a casa dela num bairro do interior, né? Num lugar que é considerado uma comunidade indígena, mas toda gradeada, toda fechada, né? Pelo momento que a gente estava vivendo na época. Então, assim, isso me impactou muito, isso mexeu muito comigo de ver toda essa tensão. Em relação aos indígenas surdos, né? De ver de que forma, mesmo, né, não tendo essa língua totalmente reconhecida, né, valorizada, dentro da escola, da escola bilíngue Omágua, então da escola indígena, né, Omágua, então o quanto essas pessoas são excluídas de alguns processos sociais. Então, por exemplo, ela fala lá mesmo que a irmã da Gabriele, né, que é a surda, fala que a irmã desistiu da escola porque a escola mesmo mandou ela procurar um outro lugar, porque lá não era um lugar para ela. Então, a gente pode vislumbrar que, como resultado, né, de que esses sinais que eles utilizam lá não são somente sinais, né, se configurou como uma língua de sinais, e como uma língua ela pode ser, né, analisada a partir das categorias de fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática. Então por isso que a gente trabalha com língua indígena de sinais, né, trazendo esse indígena para marcar, por exemplo, o povo, né, para marcar primeiramente essa característica indígena, né, e depois a modalidade da língua. Tem uma discussão que se tem bastante dentro da década, né, das línguas indígenas. Então a gente está vivendo, né, atualmente essa década que foi determinada pela Unesco, que é de valorização, de reconhecimento, de registro das línguas indígenas, entra a língua de sinais também indígena, né? A língua indígena de sinais. E aí, assim, é um olhar, né, que eu acho que daqui para frente, cada vez mais, vai se ampliando, porque já tem muitas pesquisas sobre línguas indígenas de sinais, em andamento, algumas já concluídas, né? E colocando também, inserindo dentro das propostas políticas, linguísticas, educacionais, né? De reconhecer cada vez mais e valorizar esse povo, né? Então, eu acho que daqui para frente a gente vai ouvir cada vez mais sobre as línguas de sinais indígenas, além disso, conhecer mais essas línguas, e a gente precisa pensar, né, educacionalmente, políticas linguísticas para essas pessoas, né? Porque se a gente for parar para pensar, os indígenas surdos, eles não estão contemplados, né, linguisticamente, nem dentro das políticas da educação escolar indígena,
nem dentro das políticas de educação bilíngue de surdos. Porque a educação escolar indígena, quando fala lá sobre língua de sinais, fala sobre Libras. Então, ensinar Libras ou outras línguas. Então, assim, esse Libras ou coloca um em detrimento da outra, né? E não tem uma valorização tão grande como não tem um olhar, né? Uma distinção tão grande Passa como também tem. pelo não reconhecimento dessa língua como língua, né? Exatamente. Da sociedade de modo geral. E que não coloca vai... lá, então, Libras ou outras formas de comunicação, né? Nem considera uma língua, são outras formas de comunicação. E a política de educação bilíngue de surdos diz que o que é essa modalidade de educação bilíngue de surdos? É a modalidade que tem Libras como primeira língua e língua portuguesa como segunda língua na modalidade escrita. Então, assim, dá uma generalização como se todos os surdos do Brasil falassem Libras. Exatamente. Isso. E aí a gente não tem essa realidade, né? Então, e os indígenas surdos estão onde, então? Então, acho que a partir, né, dessas pesquisas, desses olhares, né, sobre o indígena surdo, a gente vai começar também a se estruturar políticas linguísticas para essas pessoas. A gente teve agora, acho que o ano passado, uma língua de sinais, né, do povo Terena, do Mato Grosso do Sul. Né? Então, a língua terena de sinais, que ela foi reconhecida já, oficializada. Então, é uma língua oficial no município. Então, e lá tem escola terena de surdos, né? Então a gente tem modelos aí, acho que a gente vai ter uma propagação também, né? Dessa abordagem, dessa valorização das línguas aí em outros lugares também. Assim esperamos, né? É um desafio, né? O que a gente observa é um desafio enorme para as políticas públicas, porque para o Estado de modo geral, né? Você imagina num universo de quase 200 etnias no Brasil, 200 línguas indígenas de sinais, né? E o estado da arte ainda tem muito que ser investigado para se chegar a um patamar um pouco mais equitativo, né? Onde essas línguas possam ser reconhecidas como línguas originais, naturais. Então, Marcos, a gente chegou ao fim, pessoal. Obrigada aí por ter vindo ao nosso programa, por ter aceito estar aqui com a gente. Aproveito e peço para quem está nos assistindo que nos sigam nas nossas redes sociais, que se inscrevam no nosso canal no YouTube e curtem e compartilhem, tá? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite.